Durante este mês, uma campanha também muito importante visa conscientizar você aí como população, como sociedade. A campanha Março Amarelo. E quem vai conversar com a gente e explicar todos os detalhes sobre ela é a especialista em reprodução humana, doutora Eugênia Câmara. Seja muito bem-vinda. Bom demais tê-la aqui junto conosco. Obrigada, Mara, mais uma vez estar aqui. Esse mês de março realmente é o mês amarelo, um mês mundial de conscientização sobre a endometriose, que é uma doença ginecológica, mas não só ginecológica, ela é inflamatória de um modo geral. Acomete muitas mulheres. No Brasil, cerca de 8 milhões de mulheres possuem a doença. E o diagnóstico ele é muito difícil, Mara. Então, por isso que esse é um mês que nós, profissionais que lidamos com a área, com a doença, com essas mulheres, nós nos unimos para trazer mais conhecimento e mais informação. A campanha visa conscientizar a mulherada sobre essa doença, é isso, doutora? Isso, exatamente. Até porque é uma doença que tem alguns sintomas específicos, mas muitos outros não são específicos. Existe uma parte das mulheres que são simplesmente assintomáticas, ou seja, não possuem nenhum sintoma. Nem sabem, às vezes, que tem, né? E só ficam sabendo quando está diante da consulta de infertilidade, ou seja, o único sintoma sendo a infertilidade. Vamos falar então um pouquinho, o que é endometriose? O que vai causar essa doença? A endometriose, ela na verdade é uma doença ginecológica reprodutiva, onde os fragmentos daquele tecido que envolve internamente o útero, que é o endométrio, eles se espalham no corpo da mulher. Algumas mulheres têm tendência a ter e outras não, porque muito se sabe sobre a questão da base da doença, que é uma base genética e imunológica. Então, por isso, algumas mulheres têm tendência a se manifestar, a ter essa doença, tanto manifestada logo quando menstrua a primeira vez na menarca, ou o que chamamos de secundária, ou seja, ela aparece depois, começa a sinalizar depois, e aí causa dor, muitas dores, cólicas menstruais, dor na relação sexual. Ela pode levar também a dor ao urinar ou evacuar no período menstrual. Dores que irradiam para a região lombar, para as pernas. Então, existem sintomas que são um pouco mais específicos, mas também alguns, como falei, né, que não são tão específicos. Inchaço no abdômen. Então, é importante a gente estar atento a esses sintomas e buscar ajuda. Aproveitando, né, que você falou sobre a questão de muitas mulheres descobrirem apenas quando vão ver a questão da infertilidade. É verdade que essa doença ela causa infertilidade? Sim, cerca de 40% a 50% das mulheres com infertilidade, com endometriose, possuem infertilidade. Então, muitas vezes nós nos deparamos ou com sintomas leves ou com mulheres sem sintomas, mas na investigação, com os exames que normalmente nós solicitamos na investigação, nos deparamos, enfim, com a doença. Tem tratamento para ela? Sim. A endometriose, o tratamento, ele se baseia exatamente no perfil da paciente. Se é uma paciente que está desejando engravidar no momento ou não. Isso vai variar muito e vai diferenciar entre essas mulheres. Normalmente, a endometriose, ela não tem uma idade para aparecer. Sim. Como eu falei, ela pode aparecer desde a primeira menstruação, mas ela acontece durante toda a vida reprodutiva da mulher. Então, as mulheres que estão aí desejando engravidar, normalmente, essas pacientes, elas têm uns tratamentos que são mais voltados para engravidar, tá? Mas o que a gente sabe é que, primeiro de tudo, os hábitos de vida. Os estudos, eles já comprovam que a atividade física regular, que a alimentação saudável, evitando alimentos inflamatórios, porque como é uma doença inflamatória, precisamos evitar a se expor a produtos e alimentos inflamatórios. Então, carne vermelha, alimentos voltados para muito ultraprocessados, industrializados, embutidos, enlatados, refrigerantes. Então, tudo isso pode piorar a doença e você eliminando esses produtos, você tem sim uma melhora dos seus sintomas. Mas não só os hábitos de vida, também existem alguns tratamentos. Para aquela mulher que não quer engravidar, temos desde os tratamentos
hormonais, e aí podem ser os anticoncepcionais orais, ou os dispositivos intrauterinos, os implantes hormonais, a associação com esses cuidados com os hábitos e suplementações nutracêuticos hoje que nós utilizamos muito com efeito antioxidante, melhorando o quadro da paciente. Doutora, como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é através de exames de imagem, tanto a ultrassonografia de mapeamento de endometriose como a ressonância pélvica, com o preparo intestinal, então tem que ter um preparo mais específico para diagnosticar, e também a dosagem de um marcador sanguíneo chamado CA-125. É importante que nós tenhamos toda essa avaliação, porque como eu falei no início, muitas mulheres sofrem com a demora do diagnóstico. Sim. Então, desde, na verdade, a consulta, com aquela atenção às perguntas que são importantes, né? Na anamnese, na descrição, se o paciente sente algum sintoma, como os que eu falei aqui, uma mudança intestinal, inclusive no período menstrual. Muitas mulheres têm ou constipação, prisão de ventre, ou tem diarreia no período menstrual. Então, além dos outros sintomas que eu falei, a gente precisa ficar atento também ao somatório, à complementação aí com esses exames. A endometriose ela tem 4 tipos, Mara. Ela tem a endometriose mínima, leve, a moderada e a avançada, grau 1, 2, 3 e 4. Certo. Nem sempre nós vamos diagnosticar nos exames de imagem. Então, a paciente apresenta algum tipo de sintomas e, às vezes, os exames de imagem não mostram a doença. E aí, o diagnóstico padrão ouro seria uma cirurgia que nós chamamos de videolaparoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva, com a biópsia desses focos e, no resultado da biópsia, vindo que é endometriose. Mas nem todo mundo vai ter indicação de ir para a cirurgia, tá? Ok. Após o diagnóstico, o que é que eu devo fazer? Talvez, né, você esteja até se fazendo essa pergunta. Tenho o sonho, tenho o desejo de ser mãe, acabou o meu sonho, doutora? Não, de forma alguma. Nós sabemos que muitas mulheres que possuem endometriose acabam partindo para tratamento de reprodução assistida, seja uma inseminação, uma fertilização in vitro, nos casos de endometriose mais avançada. E como as mulheres estão deixando para engravidar muito mais tarde hoje em dia, então se você tem uma endometriose, você tem uma idade mais avançada, realmente o ideal é não perder muito tempo, porque a endometriose ela também pode influenciar na questão dos óvulos, na sua reserva de óvulos, no seu estoque. Então, uma coisa que é importante também a gente ficar atento é pacientes que possuem históricos na família. Então, se tem uma mãe que tinha endometriose, um histórico de menopausa precoce, ou às vezes a mãe não sabe, porque o diagnóstico, né, como eu falei para você, é muito retardado às vezes. Então, conversar com a mãe, você tinha cólica, você tem cólica, como é que foi o seu histórico aí menstrual? Então, ficar atento, né, aos familiares e aí não perder tempo para o diagnóstico. É possível tratar, engravidar para aquelas mulheres que querem engravidar o mais rápido possível, porque a doença ela é progressiva, ela vai piorando com o passar do tempo. Cada vez que a mulher menstrua, você tem aí mais focos espalhados. É uma doença inflamatória, é uma doença que pode estar associada com outras doenças inflamatórias também, Mara, então precisamos estar atentos, como doenças intestinais inflamatórias, doenças autoimunes, tem muita associação com a doença do Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide, a fibromialgia, ela dá inclusive endometriose, fraqueza, astemia, a paciente às vezes fica sem muita vontade, né, o dia a dia também é muito difícil, às vezes fica com muitas dores que realmente são incapacitantes. Então, que a gente possa ficar atento a esses sinais, que a gente possa divulgar aí cada vez mais informação. E quanto mais precoce esse diagnóstico, você vai estar realmente entendendo, tendo autoconhecimento, começar a entender que você é portador daquela doença, que ela tem controle sim, mas que a chavezinha precisa virar para a gente poder aí ter uma vida melhor com a doença. Muito bem, gente. Olha quantas informações legais, né? Quem quiser saber mais, como é que pode fazer, doutora? Nas redes sociais, né, Mara? Sempre, só a gente se encontra por lá, né? Exatamente. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Doutora Eugênia Câmara, lá nas redes sociais, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada Sempre também. bom demais tê-la aqui junto com a gente. Viu? Obrigada. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, calma, ainda tem mais um bloco. E aí, no próximo bloco, nós vamos falar sobre a Semana do Sono. Você sabia que o sono pode ser muito importante para você? Pois é, viu? Já já a gente volta para falar sobre esse assunto, então não sai daí.